Olá, galera! Temos o prazer de estar aqui hoje com a Aline Xavier. Ela é uma excelente maquiadora, especialista em noiva. Ela é uma influencer muito famosa. Ela é modelo, ela é garota propaganda, ela é mãe, ela é esposa, entre tantos outros afazeres que ela tem. Então, Aline, comece falando pra gente como que a maquiagem entrou na sua vida. Obrigada, gente, pelo convite. Nós que estamos muito lisonjeados. Por participar do pod. Acho bem importante, né, a gente poder contar um pouco da nossa história para inspirar outras mulheres. Bom, a maquiagem, então, que é a minha primeira profissão, né, vamos dizer assim, ela tá na minha vida desde... Eu tinha 14 anos quando eu comecei a maquiar para fora de casa. Então, lá em 2000, eu era uma moça, uma menininha, eu gostava muito de maquiagem e aprendi a maquiar sozinha. Eu sou meio autodidata. E comecei a fazer na minha cidade, lá eu sou de Teixeira Soares, e não tinha maquiador, né, na época, também quase ninguém fazia maquiagem, era só nos salões. Aí eu comecei a fazer, e o pessoal começou a gostar, e eu comecei a ir no salão maquiar todo mundo. E fiz curso, e continuei maquiando, mas era meio um hobby, assim, maquiava pouco. Mas já a maquiagem está na minha vida há 24 anos. Olha lá. 24 anos. Então, você é formada em Direito, certo? Isso. Você chegou a advogar, você chegou a trabalhar nessa profissão? Sim. Então, em 2004, eu senti necessidade, né? Na época, eu estava terminando o segundo grau e todo mundo entrando na faculdade. Eu mesmo maquiando, já tinha feito curso, era profissional em maquiagem, senti necessidade de também estudar, também entrar numa faculdade, também fazer vestibular. Fiz vestibular para Direito, passei e era uma ótima aluna, gostava muito do meu curso, estudei bastante e advoguei, sim. Eu me formei em 2010, eu atrasei um ano na minha formação porque eu comecei em Ponta Grossa, faculdade, e me mudei para Curitiba e terminei minha faculdade em Curitiba. E quando eu transferi para Curitiba, eu atrasei um semestre minha faculdade. Eu fiquei, então, um semestre parada, praticamente, e mais um semestre que eu atrasei. Então, ao todo, atrasou um ano na minha formação. Em 2010, eu me formei e em 2011 já passei no exame da ordem e advoguei. Advoguei bem pouquinho. Advoguei um ano, praticamente. Não gostava de advogar, não gostava. E aí eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça. Virei assessora de juiz e fiquei daí no tribunal por mais 5 anos. Então, ao todo, eu trabalhei 6 anos na profissão. Isso. E maquiando no final de semana. Nunca saiu a maquiagem? Não, nunca larguei da maquiagem. E o que te levou a desistir? A maquiagem, o amor pela maquiagem. Na verdade, assim, não necessariamente foi muito difícil para eu escolher, porque eu gostava do direito, sabe? Mas eu trabalhava muito, porque eu trabalhava de segunda a sexta no tribunal, né, no fórum, e maquiava muito no sábado e dava curso no domingo. Então, tipo, eu levei essa vida dupla aí, essa jornada aí maluca por quase 2 anos. Sim. Então, eu comecei a maquiar profissionalmente, valendo aqui em Irati, em 2015. Então, 2015 e 2016, eu levei os dois juntos. E quando entrou em 2017, eu tava muito cansada. Eu já não tava mais conseguindo dar conta. Porque daí também 2 anos trabalhando com maquiagem, já tinha uma cartela de cliente bem legal. A maquiagem passou a ser uma coisa mais usual, as mulheres começaram a se maquiar mais, que antes era uma coisa que não faziam muito, né? Eram poucas que maquiavam. Aí eu senti necessidade de escolher entre um ou outro. Eu levei assim uns meses até eu tomar a decisão e tive uma ajuda divina assim para tomar a decisão. Aconteceu uma situação no meu trabalho lá que o meu colega estava querendo sair e nós dois éramos os assessores da nossa chefe. E a gente se dava muito bem com ela, assim, sabe? A gente gosta muito bem. Ela é minha amigona até hoje, foi madrinha de casamento, tudo. E ele quis sair e eu estava pensando em sair. E eu não queria sair para não deixar ela na mão. E se ele saísse, ela ia ficar muito na mão e eu não ia conseguir sair. Eu falei, gente, preciso resolver isso, né? Não posso deixar minha amiga na mão assim, não posso, né, fazer isso com ela. Aí eu sugeri de eu sair e ele ficar no meu lugar, que o meu cargo era um cargo acima do dele. Sim. Aí ele topou e ela também, tipo, ficou feliz porque querendo ou não, ela ter outro problema, porque se ele saísse, né? Aí ele ficou no meu lugar, então, tipo, a vida se encarregou, na verdade,
de eu sair e ficar só com a maquiagem. Nossa. A ideia era, eu estava muito em dúvida, porque eu queria me dedicar mais à maquiagem. Sim. A minha carreira estava crescendo, né? Eu estava começando a ficar bem conhecida. E ao mesmo tempo eu estava ali com aquela dúvida de saída do meu trabalho e também pelo fato de ser, né, um trabalho estável, né? Eu era funcionária pública, tinha todo, né, Todo deixar final do mês tava ali certinho. isso, deixar assim aquela coisa certa para ser autônoma, para empreender, né, num ramo que não tem muito valor, assim, vamos dizer, né? Não é uma coisa assim muito valorizada, né? Então eu falei, foi muito difícil, mas a vida que quis que fosse assim. Foi isso. Então, nós estamos entrando em outubro, Isso. né? É um mês de conscientização para nós mulheres, para as meninas, para as jovens e também para os homens, né? Para eles entenderem a importância desse mês. Uhum. Como que foi para você, Aline? Uma mulher que trabalha com a beleza, uma mulher bonita, né? Que trabalha com a vaidade feminina, que trabalha com a beleza feminina. Quando você descobriu o câncer? Foi muito, muito difícil, assim. Eu acho que independente da parte da autoestima, né? A doença em si é muito assustadora, né? Ela a gente fala, né, que o câncer é uma sentença de morte, né? E realmente é isso que passa pela nossa cabeça descobrindo uma doença dessa. Então a doença em si foi um choque muito grande. E o câncer de mama especificamente, que é um câncer quase que totalmente de mulher, né? Existem casos de homens, mas a maioria é mulher, né? Raríssimo, mas tem, e a maioria é mulher, e afeta diretamente partes, né, do corpo da mulher que remetem à feminilidade. A feminilidade. Que é o seio e os cabelos, né? Então, assim, parece, né, uma brincadeira do destino eu trabalhar com isso e acontecer isso comigo. E jovem, né? Tava com 37 anos, tinha acabado de ser mãe. Eu confesso, assim, que não afetou muito a minha autoestima, porque eu sempre trabalhei com a autoestima de uma outra forma. Uhum. Nunca, mesmo trabalhando com a beleza, nunca entendi a beleza como uma coisa física, super física, né? Esteticamente falando, né? Sempre encarei a beleza como uma coisa mais interior. Tanto que as minhas amigas sempre brincam e eu acho que por isso que eu sou maquiadora, minhas amigas sempre brincam que a Aline não vale a gente fazer esse tipo de comentário, ela acha todo mundo bonito. Porque eu nunca achei ninguém feio, sabe? De você olhar uma mulher, uma pessoa, às vezes aqueles comentários bobo da gente adolescente, né? Nossa, mas é feia. Eu nunca achei. Minhas amigas sempre brincavam comigo, sempre me tiravam. Aline, não dá pra gente comentar porque ela acha todo mundo bonito. Eu sempre achei todo mundo bonito. Sempre vi beleza nas pessoas. Independente de qual beleza ela tem. Então, não me afetou muito. A minha autoestima não afetou. É muito difícil perder os cabelos. Eu acho que é a parte mais difícil do câncer. Mas não pela aparência. Eu não me achei feia em nenhum momento sem os cabelos. É mais porque é muito invasivo você precisar ficar sem os cabelos. Você ter obrigado você tirar uma parte. É como se você estivesse arrancando uma parte do teu corpo. É uma invasão, sabe? Mas nunca me achei feia sem cabelo. E quando eu fiquei sem cabelo, quando eu fiquei careca, eu decidi que de outra forma eu ia enaltecer minha beleza. Então eu brinquei muito com look na época, com lenço. Isso, comprei muito lenço. Mas foi mais uma forma assim de me agradar, sabe? Tipo, pensei, não vou deixar com que isso seja um problema pra mim. Foi uma forma que eu achei de me agradar, sabe? De me amar. Comecei a me maquiar mais, coisa que eu não fazia, mesmo sendo maquiadora. Porque eu também nunca tive problema em sair de cara lavada. Muitas vezes vão me encontrar na rua sem maquiagem. Então, decidi usar mais do que eu sei, me maquiar mais, sabe? Até pra não ter perigo de repente, cair nessa de ficar mal por estar com a autoestima. Mas, graças a Deus, não foi uma questão pra mim. Mas é uma questão muito séria. É uma coisa que afeta muito as mulheres. Ficar sem o cabelo.
fiz a mastectomia, fiz a retirada total do seio, né? Vou fazer a reconstrução agora, acho que no início do ano já vou fazer, mas não me abalou, vamos dizer assim, não me abalou, mas acho que porque eu trabalhei isso antes, assim, deixei bem trabalhado assim na minha mente que nós não somos um cabelo e nós não somos um peito, a gente é muito mais, né, do que isso. Então, eu sempre tive isso muito claro em mim, assim, nós mulheres temos muito valor por muitas coisas que a gente faz. Então, tipo, a beleza, ela tem que ser um plus. Só. O look, a maquiagem, o cabelo, estar bonita, estar magra ou não, ela tem que ser um plus. Ela tem que ser um adorno, digamos assim. Mas o mais importante são outras coisas. Isso. Então, em algum momento você pensou, eu vou morrer? Quando eu tive o diagnóstico, passou pela minha cabeça, né? Se eu não conseguir. Mas depois eu acreditei firmemente que eu ia me curar. Sempre acreditei que eu fosse me curar. Mas ao mesmo tempo, eu deixei isso muito claro, inclusive falei para minha família, que se acontecesse de eu morrer, seria vontade de Deus. Que eu queria aceitar o que Deus tivesse para mim. Tanto a doença como um final trágico. Mas eu ia lutar com todas as forças para eu viver. Porque eu sabia que eu tinha chance de cura, né? E nunca mais pensei. Depois, pensei que fosse morrer, acreditei daí muito, assim, achei, porque a minha cirurgia foi um sucesso, a cirurgia, mas eu tive uma hemorragia depois. Eu perdi muito sangue, precisei de transfusão de sangue, quase que não deu tempo. A sorte que a enfermeira viu, porque a minha hemorragia foi de madrugada. Então, tava todo mundo dormindo no quarto, era uma cirurgia relativamente que no outro dia eu já ia embora. Simples, e de madrugada eu comecei a passar muito mal, porque minha pressão caiu demais, tipo, eu tava quase chocando, quase. Já tinha perdido mais da metade do sangue do corpo. E quando a enfermeira viu, a cama tava lavada de sangue, sabe, não conseguiam pegar minha pressão. E eles me levaram correndo pro centro cirúrgico de novo, 6 horas da manhã, eles me abriram de novo para cauterizar, porque eu tava tendo hemorragia. E no outro dia, eu precisei de transfusão e eu não tinha veia para transfusão. E aí eu precisei de novo pro centro cirúrgico para eles fazerem uma veia cava no acesso central, para eu poder receber o sangue, porque senão eu não ia conseguir. Lá eu achei que ia morrer. Naquele momento, porque foi uma sucessão assim de coisas que aconteceram que foi bem assim complicado. Então daí eu falei, acho que agora é o fim, porque aconteceu tanta coisa. E daí depois que passou tudo eu falei, não, acho que não é pra morrer mesmo, né? Eu passei por quimioterapia, passei por tudo. E aconteceu isso e não morri. Eu falei, acho que eu tenho alguma coisa pra fazer, né? Alguma coisa nessa vida muito importante. Muito importante, porque passei por tudo e graças a Deus não morri. Depois mudou o pensamento, né? Mas foram acho que os únicos momentos assim que eu pensei que pudesse morrer. E a tua filhinha, como que ela reagiu quando ela viu a mãe sem o cabelo, quando ela viu a mãe mais debilitadinha, a mãe mais quietinha? O psicológico dela influenciou? Eu acredito que sim. O da mãe eu acho que sim, porque a mãe se emocionou, né? Já, com certeza. Na verdade a Marie foi a minha força, né? Foi tudo por ela, né? Ela era muito pequenininha, né? Ela tinha 1 ano e 3 meses quando a gente descobriu. E, a Marie, ela era bem pequenininha, ela tinha 1 ano e 3 meses, né? Quando a gente descobriu. Então, a gente sempre tentou conversar muito com ela para ela estar ciente, principalmente com as minhas ausências, né? Porque eu passava um dia fazendo a quimioterapia e depois eu não conseguia, nos dias logo seguida da quimioterapia, eu não conseguia pegar ela no colo, ficar muito com ela, porque eu ficava muito debilitada. Então, e a gente sempre conversava, a mamãe vai no médico, mas a mamãe vai ficar bem, a gente sempre reforçando, deixando ela na realidade, mas contando para ela que ia ficar tudo bem. Porque
conversei com várias pessoas, né, e todas as pessoas, né, psicólogos e tudo mais, me orientaram a sempre estar contando para ela o que estava acontecendo. Porque na época que eu comecei a fazer os exames, que a gente, né, o meu marido meio que já sabia que eu estava doente, mas precisei fazer os exames pra gente ter o diagnóstico, né, porque foi ele que descobriu, né, porque eu fiz uma ressonância e fui cobaia de um treinamento de ressonância de mama, que ele opera, né, a máquina, e na ressonância ele viu o tumor ali. Então ele meio que já sabia, tá acostumado a ver, né, essas coisas. E na época, a Maria, ela teve um problema que ela não dormia. Ela ficou muito agitada. Mas ela tava sentindo, eu acho, tipo, a nossa tensão, sabe? Tava muito tenso, assim, o clima, né? Até a gente ter o diagnóstico. E ela tava assim... E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Acho que ela tava passando por um salto, até que uma psicóloga falou pra mim, Aline, vocês estão conversando com ela? Então, tipo, ela tava vendo tudo aquilo dentro de casa acontecer. Muitas vezes eu chorando, o Vitor chorando, a gente tendo conversas, assim, sérias, assim, tristes. E ela não tava, e a gente não tava incluindo ela, coitadinha. A gente imagina que eles não entendem. É isso mesmo. E a psicóloga falou, conversa, expliquem pra ela. E aí a gente começou a contar, sabe? E foi muito sério. No outro dia ela tava dormindo normal. Aí a gente contou, explicou, né, que a mamãe tava doente, e a gente sempre conversou com ela. Eu procurava ficar com ela de outra forma, né? Não conseguia pegar, não conseguia dar banho às vezes, mas eu ficava com ela brincando no sofá, passava bastante tempo com ela assim, tempo de qualidade, interagindo com ela de uma outra forma, dando carinho, deitava com ela, dormia às vezes com ela, sabe? Pra ela não sentir muito a minha falta. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu conduzir bem, psicologicamente falando. E o cabelo, eu tenho 3 sobrinhos pequenos também, que a gente é muito apegado. Quando meu cabelo começou a cair, antes de cair, quando eu fiz a primeira quimio, eu já comecei a pensar em como que eu ia fazer isso, né? Porque eu sabia que ia chegar um momento, né? E é muito rápido, 2 semanas depois da primeira quimioterapia já começa a cair. Então eu pesquisei bastante, vi muito vídeo, e eu não queria que fosse nada assim muito dramático, eu não queria que fosse uma coisa assim triste, porque eu já estava passando por um momento triste. Então assim, era inevitável que eu tivesse que raspar o cabelo. Então eu falei, quero que seja uma coisa leve. Aí eu tive a ideia de raspar o cabelo com as crianças juntos. Tipo, eles me ajudando a cortar o cabelo pra ficar uma coisa leve e descontraída. O único que questionou foi o meu sobrinho mais velho, que na época ele tinha 7 anos, ele disse, por que você vai raspar o cabelo, tia? Eu falei, pra ficar legal, pra ficar tipo mais... ficar mais radical, quero ficar careca dele. Eu acho legal, tia, acho que você vai ficar bonita. Tipo, ele interpretou assim também, sabe? Daí a gente fez assim. Eu fiz um rabinho pra cada e demos a tesoura, cada sobrinho, cada um cortou um rabinho. A Marie cortou cada um cortou um e depois todo mundo passou um pouquinho da máquina. Daí a gente fez tipo um momento mais descontraído. Foi muito leve, não foi, assim, foi triste. A minha cunhada chorou muito, minha mãe chorou, mas eu não chorei, as crianças acharam legal, sabe? E eles não conseguiram interpretar pro lado ruim dele, isso, né? Eles acharam, tipo, muito, muito radical. A tia tá ficando careca, entendeu? E a Marie também entrou na brincadeira, mesmo sendo pequenininha, ela também, daí minha cunhada segurou ela pra ela passar a maquininha, assim, no meu cabelo. E foi um momento, assim, que a gente tentou deixar leve, assim, e eles não tiveram um choque de me ver. Então, a Marie é bem engraçado, porque ela me vê foto eu careca, ela diz... A mamãe careca, sabe? Então, tipo, pra ela foi uma coisa, assim, bem natural, bem natural. Hoje eu com cabelo, às vezes eu mostro foto dela pra ela, eu com cabelo comprido, digo, a mamãe fica bonita com cabelo comprido? Sim, mamãe é bonita com cabelo comprido. Então, tipo, pra ela ficou bem natural, sabe? Eu, tendo cabelo ou não, ela nunca me estranhou, careca, assim, sabe? Que eu acho que a gente conseguiu. Você conseguiu conduzir muito bem, né? Isso, a gente conseguiu. Eu e minha esposa, a gente conseguiu conduzir muito bem. E não ficou assim nenhum... Às vezes ela fala, mamãe tá dodói, a mamãe vai no médico? Eu digo, não, filha, a mamãe não tá mais dodói, a mamãe vai no médico porque a mamãe ainda tem que ir. Ela brinca, né, que esse aqui que tá com o expansor, ele é bem duro, né? Porque o expansor não é o silicone. Daí ela brinca, esse é duro e esse é mole, né, mamãe? Ela brinca assim...
Mas eu, tipo, que levei isso, filha, porque dói muito, sabe? Porque é muito duro, então dói. Pra ela entender que, às vezes, né, criança, né? Pra não bater, pra não vir com violência em cima de mim. Vem correndo isso, mesmo, né? Digo, filha, não esqueça que é mamãe que é dula, que é irmão. Mas assim, pra tirar um pouco dela essa coisa do dói, de doença, né? Sim. Pra ela não ficar com essa cabeça pensando nisso. Mas a gente tentou, assim, da melhor forma, deixar leve pra ela. Nossa. A gente acredita que com o diagnóstico a tua vida deve ter virado de cabeça pra baixo de um dia pro outro, né? Sim. E assim, como que era a rotina com as quimioterapias, o tratamento? A minha mãe se mudou praticamente pra minha casa, que também foi que me ajudou muito, porque ela cuidou da minha casa, cuidou da minha filha, cuidava da nossa alimentação, né? Que a gente que é mãe, dona de casa, é a gente que faz tudo isso, né? E eu nesse momento precisei sair de cena, né? Então ela veio de mala e cuia, ficou aqui na minha casa, ela que fez tudo. E a minha rotina eu continuei trabalhando porque eu tinha minha agenda já fechada. Então eu consegui também, graças a Deus, os médicos, todo mundo, muita gente boa, eu consegui marcar todas as quimioterapias para o início da semana, para dar tempo de eu me recuperar e trabalhar no sábado, para eu não precisar desmarcar, principalmente minhas noivas, que era o mais assim, que era o que mais me preocupava, as noivas. Porque elas contam, né, com aquele momento, né, elas já escolheram uma profissional, Sim, é o momento da vida delas, a gente não pode pensar que é só um trabalho, não é, né, você está trabalhando com um sonho, né. Então eu fiquei trabalhando, continuei trabalhando, eu só parei de marcar. Né? Então, tipo, eu fechei a minha agenda, não marquei mais clientes, mas as que eu tinha eu honrei, todas, não desmarquei nenhuma cliente, Deus me ajudou muito, assim. E a minha rotina, daí todos os meus parceiros trabalhavam com a internet, praticamente parei, continuei só com alguns que eu já tinha contrato estabelecido, com outros eu parei para eu poder ficar mais em casa, e minha rotina ficou assim. As minhas quimioterapias eram a cada 3 semanas, então eu fazia quimioterapia e ficava 3 semanas sem fazer. Então, a primeira semana que eu fazia quimioterapia, a minha rotina era só praticamente deitada, em repouso, para eu me restabelecer. Na segunda semana, eu já começava a sair de casa. Na terceira semana, que eu tava bem, eu trabalhava. A terceira semana, colocava tudo em ordem, assim. Daí, iniciava a semana, eu já fazia quimioterapia, e aí, de novo, eu tinha que baixar meu ritmo. Então, a minha rotina, ela se transformou nisso, sabe? Eu trabalhava uma semana a cada 3 semanas. Eu conseguia trabalhar bem. E nos sábados vinha, atendia meus clientes bem tranquilamente, né? Se coincidia de ser na semana de químio, vinha, né? Me alimentava bem, organizava os horários. Sempre tinha alguém aqui comigo, para não ter perigo de eu passar mal, alguma coisa, né? E minha rotina virou essa. A minha mãe me ajudando, né? Fazendo as coisas de casa, meu marido. Os dois com a Marie, né? Leva pra escola, né? Busca na escola. E eu praticamente, assim, fiquei bem em repouso, vamos dizer assim. Trabalhei bem pouco, né? Mas trabalhei, consegui trabalhar, minha rotina, então... E mudou muito, porque a minha rotina era no 220. Agora tá voltando. E agora voltou no 220. E você, assim, passando por tudo que você passou, como você teve a ideia de mostrar seu tratamento nas redes sociais, divulgar e contar mais sobre? Quando eu já mostrava o meu dia a dia, né? Quando eu descobri. E na época que eu estava fazendo os exames, eu fiquei um pouco ausente e muitas me questionaram, né? O que está acontecendo? Por que você sumiu? A gente tá preocupada. Tinha umas que já estavam assim, meio que desconfiando que tinha alguma coisa de errado. E eu nunca pensei, vou dividir tudo. Não foi nada assim, meio planejado, nem premeditado. Eu me senti na obrigação de contar para elas que eu estava doente, porque muitas me acompanhavam e se inspiravam em mim e me tinham realmente como uma amiga, né? Eu tinha elas como amigas, então tenho elas como amigas, são todas minhas amigas. Então eu me senti na obrigação de contar para elas o que estava acontecendo. Eu só esperei no momento que eu estivesse preparada. Então eu demorei 2 semanas do diagnóstico para eu poder contar. Eu peguei o diagnóstico no dia 3 de maio e eu consegui contar para elas, acho que foi dia 19, dia 17, uma coisa assim. E a gente também estava muito correndo contra o tempo,
porque o câncer já estava bem avançado. Então, eu tinha que começar o tratamento quanto antes. Então, também foi um período assim de muita loucura, a gente indo para Curitiba direto, e médico e tudo mais, e correndo atrás para eu começar o tratamento logo. E Então, assim, tudo isso tomou bastante meu tempo, assim, sabe? Mas aí eu quis contar, eu falei, não, eu vou contar, e no que eu quis contar, eu achei que seria justo eu dividir também a minha caminhada com elas. Porque no momento que eu contei, eu percebi que muitas estavam passando pelo mesmo que eu. Então seria uma forma da gente se apoiar. sim, com certeza. De eu ajudá-las e elas também me ajudar, sabe? E foi uma ajuda mútua. E aí eu comecei a dividir no intuito de ajudar elas, sabe? A dar força para elas e também ter força. Porque cada vez que eu contava, elas me ajudavam. Aline, vai dar tudo certo, estamos rezando por você. Nossa! Isso também me emociona muito falar. O que teve de novena e promessa. Que bom. Então, isso me fortaleceu muito, sabe? Então, foi uma troca. Eu ajudando elas e elas me ajudando. Sim. Você sentiu dores antes do diagnóstico? Não. Isso também é uma coisa que muita gente me pergunta e é importante a gente comentar, porque o meu caso eu descobri muito por acaso, né? Também foi Deus que aconteceu tudo. Porque eu não tinha, como eu amamentava, nem o autoexame Não ia diagnosticar. não diagnosticou, nem a mamografia. Nem a mamografia? Não, porque o peito estava cheio de leite, porque eu amamentava. Quando eu fiz a ressonância, fazia 2 semanas que eu tinha parado de amamentar, e os ductos estavam cheios aí. Então, assim, todos os exames que eu fazia, não aparecia. Só apareceu na ressonância e daí na biópsia, né? Sim. Com a biópsia, porque na ressonância foi visto onde estava o tumor, e daí foi feita a biópsia para fazer a punção, para a gente ver se era ou não um câncer mesmo. Então, isso é bem importante falar, porque eu não tive nenhum indício, vamos dizer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu não sabia que não aparecia na mamografia. Porque se os ductos estão cheios, eles se confundem. Porque Nossa. a massa do nódulo, ela é parecida com a massa do ducto. Quando o ducto está cheio, ele está... Tanto que ainda a gente tinha uma esperança de que fosse leite. Porque era bem grande e a gente ainda tinha essa esperança. Quando a gente eu fiz a biópsia com a esperança de que não fosse ainda. Sabe? Então, provavelmente a gravidez tua, você já tinha Eu já tinha esse nódulo, eu já tinha muitos anos, eu acompanhava ele, porque ele não mudava. A gente não sabe exatamente, mas o tumor que se desenvolveu em mim, ele era hormonal. Então, provavelmente, numa mudança do hormônio da gestação, ele se desenvolveu. Esse nódulo se desenvolveu e se transformou no câncer. Você, assim, optou por maquiar noivas. Uhum. E você falou da palavra sonho, porque realmente, né, é o dia da noiva, é o casamento, é uma coisa, assim, muito mágica. O que te levou a escolher noivas? Olha, eu sempre gostei, quando eu comecei a maquiar, quando as noivas me contratavam, é um clima diferente, é totalmente... É uma magia, né? É uma magia, é bem diferente do que uma maquiagem convencional, né, de cliente. Então, tudo que envolve aquele momento de festividade, a família envolvida, né, um momento especial, todo mundo, a família inteira se dedicando para aquilo, né, torna um momento especial. E eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do país. E o curso que eu fui fazer era de especialização em noivas. Quando eu busquei o curso, a minha ideia era fazer um curso na faculdade, nessa escola, que é uma escola muito renomada, que é a Criolan. Era um curso em Buenos Aires e também aconteceu, eu encontrei uma turma de maquiadores que estava indo fazer esse curso. E eles me chamaram e eu disse, olha que legal, acho que eu vou. E fui fazer essa especialização. E ali que tudo mudou, assim. Eu falei, não, eu acho que é essa área que eu quero mesmo. Gostei muito do curso, enfim. E quando eu voltei, especialista em noivas, muitas noivas me procuraram. E aí eu comecei a trabalhar mais nisso, sabe? Então, também não foi, assim, uma decisão, uma coisa, assim, que eu já tinha em mente antes. Também aconteceu, também me levou pro lado das noivas.
eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. E muitas noivas começaram a me procurar e foi meio que natural, assim, eu ir pro lado das noivas. E hoje, meu foco é noivas. Eu ainda atendo, mas meu foco é noivas. Porque você deve se sentir lisonjeada, né? Porque, assim, como você já mencionou, a noiva, ela escolhe aquelas pessoas que ela quer do lado dela. Isso. Então, ela te escolheu. Me escolheu. Depois é muita procura, né? Exatamente. Não é ela que eu quero. Eu fico muito feliz, assim, eu me sinto parte da realização do sonho. Sim. Eu não vejo o meu trabalho como apenas uma prestação de serviço. Não é uma... Eu vejo como eu faço parte do sonho daquela mulher e eu faço Daquele dia daquele perfeito. dia e eu faço tudo para que seja perfeito. Por isso que eu montei o espaço, sabe? Pensando nisso. Eu fui noiva, eu tirei muito da minha experiência como noiva, então isso que eu quero trazer para ela, sabe? Um espaço bonito. Eu gosto de servir minhas noivas. Então, no dia assim, eu faço a mesa enorme, Fica muita linda a tua comida, mesa. muita coisa, eu sirvo elas, eu faço café para elas, eu estouro champanhe, eu gosto de servir elas. Eu digo que é o dia delas de princesa, eu não quero que elas sirvam ninguém. Eu quero que elas venham e seja tipo o dia delas de madame. Porque a gente como noiva sente falta do dia. Depois, não só da festa. A gente sente falta desse preparo, de hoje é o meu dia, sabe? Não fazer nada, não responder ninguém, não ter obrigação de nada, sabe? Não levantar para pegar um copo, Sim. sabe? Sim. Então, eu me preocupei em trazer isso para as minhas noivas. Então, assim, não é só a maquiagem, é a experiência de estar aqui no meu espaço. Esse espaço, eu coloco um cheirinho para elas, eu pergunto que música que elas gostam de ouvir, eu gosto de colocar uma música que elas gostam. De deixar a família à vontade, as mães, as avós, que não estão acostumadas, né, a fazer uma maquiagem, eu gosto de deixar elas super à vontade. Então, assim, eu gosto de trazer essa experiência para elas de serem noivas, não só vir se maquiar. Sim, para ficar pro resto da vida. Sim. Lembrar, tipo, o dia do meu casamento foi mágico, desde o momento de se arrumar para ser a noiva, não só a cerimônia e a festa. Prolongar essas horas, porque são poucas horas. São poucas, passa muito rápido. Muito rápido, então prolongar essa experiência, assim, sabe? Essa que é a ideia. Você também tem um podcast. Tenho. De tudo isso, você ainda tem um podcast. Como que surgiu essa ideia? A ideia do pod. Inventei mais essa. Fazia muito tempo que eu tinha vontade de ter um podcast. A princípio, a minha ideia era fazer um pod só sobre beleza. Mas eu achei que ia ficar muito restrito. E como as minhas redes sociais, elas avançaram para todas as áreas, todas as facetas que nós temos mulheres, né? Mãe, dona de casa, empreendedora e tudo que a gente faz. Eu pensei que seria muito legal eu falar sobre os assuntos que eu abordo, que eu trato no meu Instagram, né? Que eu mostro no meu dia a dia. Eu sou uma mulher muito independente, eu sou uma mulher que foi criada por uma mulher muito forte. A minha mãe é uma mulher muito forte, uma mulher empreendedora, uma mulher que sempre fez tudo que quis e sonhou, já foi motoqueira, já trabalhou em banco, já foi casada, já separou, já casou de novo, mãe solteira, mãe e pai, sabe? Então minha mãe é uma mulher muito forte, então eu tive muito esse traço dela, assim, ela me ensinou a ser assim. Ela me ensinou a ser uma mulher que pode fazer tudo, que não tem que se restringir a nada. E graças a Deus fui muito abençoada que casei com um homem maravilhoso que me incentiva em tudo que eu faço. Maravilha. Me incentiva em tudo. E o podcast foi quando eu tive a ideia. Falei pra ele falou, vamos que eu tomo conta. Eu falei, amor, é o seguinte, eu não tenho condição de assumir mais uma responsabilidade. Ele disse, não, deixa que eu assumo, você vai ser só host. Eu faço tudo, mas você precisa fazer, vai ser muito bom pra você. Porque ele me incentiva em tudo que eu faço, ele me incentiva. Aí, e não me cobra de fazer nada em casa. Aleluia. Daí eu falei, então tá bom, então vamos. Daí ele que vê, porque ele trabalha na parte de música, de produção, então pra ele é a realização dele, né? Montar as câmeras, montar a luz e tudo mais, né? Então ele monta tudo, ele chega, monta o cenário. A gente brinca que ele é o CEO, ele é o chefe. Daí ele que comanda a equipe, né? Que a gente tem uma estrategista, tem o filmmaker, tem o diretor, editor. Daí ele que comanda tudo, ele que comanda o time. E a ideia surgiu
Porque eu comentei com ele porque um amigo nosso vizinho, falou, olha, por que você não monta um podcast? Ele que plantou a semente ali. Então já era, eu falei, sabe que eu tenho muita vontade? Ele, por que você não faz? Ele, sabe, o Emiliano, e ele que plantou a semente e a gente começou a conversar. Falou, não, acho que vamos ter que fazer. E aí a gente decidiu fazer, trazendo todos os assuntos que eu trato no meu Instagram. A ideia é essa. O teu pod é para mulheres. Para mulheres. A ideia é falar sobre o universo feminino. Mulher empreendedora, mulher dona de casa, mulher mãe, mulher que passou por muitas coisas, histórias inspiradoras, mulher que trabalha em determinadas áreas, né, de mulheres também, saúde da mulher. Agora nós vamos entrar no mês de outubro. Sim. Todo o podcast vai ser sobre câncer de mama, saúde da mulher, coisas que nós gostamos, né? Nós vamos ter agora o próximo episódio da semana que vem é uma consultora de imagem. Então, tipo, roupa, beleza, coisas fúteis, né? Que é necessário. Coisas que a gente gosta de conversar, signo, sabe? Sim, Coisas sim, assim. sim. Universo feminino que é amplo, né? Amplo. Muito amplo. Nós somos meio que polvo, né? Nós somos pouco, nós fazemos tudo. Você é uma mulher polvo, Eu né? sou. Qual que é a área que mais se realiza? Ou cada uma tem um pedacinho? Então, essa é uma pergunta assim que ainda não sei responder. Eu acho que eu fui me descobrindo, né? Quando a maquiagem sempre me realizou muito, né? A minha profissão maquiadora, eu sou muito feliz, eu amo o que eu faço. Falei que eu nunca tive a oportunidade de fazer uma maquiagem sem estar com vontade. Ainda não aconteceu isso comigo nesses anos de profissão. Depois eu me descobri muito, muito, muito feliz com a maternidade. Eu acho que, inclusive, quando eu descobri a doença, eu estava no auge do meu momento, assim, como mulher. Estava me sentindo, assim, muito realizada, muito completa, muito feliz com a maternidade. Estava trabalhando muito com a internet e com a maquiagem. Então, assim, eu estava no meu auge, né? Então, eu fui me descobrindo. E a internet também é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que também aconteceu, veio, né? E agora, o podcast, ser a host, também estou me descobrindo, tipo, uma comunicadora que antes eu não sabia que eu era, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, as coisas vêm acontecendo e eu vou me descobrindo como mulher. Mas eu tô no ponto que eu realmente quero agora focar mais em uma coisa. Em uma coisa, né? Tem uma Aline antes doença e uma Aline depois doença? Tem uma Aline antes e uma depois. A Aline de antes não existe mais. Eu mudei completamente. O que mudou da Aline? Eu era uma pessoa muito mais egoísta, sabe? Eu pensava muito no que eu queria, da forma que eu queria, do jeito que eu queria, nas coisas que eu queria. Sim. Sem me preocupar muito com as pessoas que estavam à minha volta. Hoje, depois que aconteceu tudo, e a minha mãe largou a vida dela para vir cuidar de mim, e o meu marido largou a vida dele para ficar comigo, você consegue entender que na verdade é um todo, você precisa se preocupar com o que as pessoas em volta de você também querem, sabe? Então, nesse sentido mudou muita coisa e consequência disso, muita coisa mudou. Minha relação com a minha família, minha relação com o meu marido, minha relação com a minha filha, a minha relação com o meu trabalho, como eu queria tudo do meu jeito e naquele momento imediatista, eu não vivia o presente só pensando em fazer alguma coisa, sabe? Então isso pra mim foi muito forte, foi muito importante e foi muito decisivo. A minha doença foi muito decisiva. Eu me preocupava muito em ter e hoje eu me preocupo muito em ser e em viver, sabe? Eu já não trabalho mais pensando que eu quero ter alguma coisa. Não, eu quero ter momentos. Sim. Momentos. Quero ter momentos, quero viajar, quero estar junto, quero viver o hoje, viver bem. Não almejo mais ter alguma coisa. Antes eu almejava, quero ter, quero, né, fazer. Hoje não. Hoje eu quero viver bem, viver feliz, poder viajar, poder descansar. Hoje eu não vou trabalhar muito, aprendi a dizer não sabia dizer não. Agora eu digo, não, hoje, não, esse trabalho pra mim não vai dar porque eu quero ficar com a minha filha, quero ficar com a minha família. Hoje eu tô mais assim, então mudei muito. Realmente emociona, ela contando a história dela, a gente percebe que realmente
ela vivenciou, ela mudou, porque a gente do ladinho, ela transfere essa emoção, né? Até as meninas ali se emocionaram ali com o que você fala, porque realmente a gente sente que você está falando com a alma, né? A tua mudança, a tua entrega ali. Às vezes as pessoas necessitam, né? Acho assim, todo ser humano precisava passar por alguma coisa que marcasse muito a vida dele, né? Eu falo assim que às vezes pode até parecer horrível falar isso, mas eu sou muito grata por tudo que eu passei, porque hoje eu consigo ver coisas muito importantes que eu não vi antes. Sim. Então, e com certeza foi a doença que me fez enxergar. Porque quando a gente está de frente com a morte, porque a palavra é essa, né? Você enxerga a vida diferente. Com você certeza. enxerga, você começa a valorizar coisas que você não valorizava. E às vezes essa maturidade, esse entendimento, eu teria, sei lá, com 70, 80 anos. Verdade. E eu tive a oportunidade de enxergar tudo isso muito nova, né? Porque eu ainda tenho muito chão pra frente. E como que você se sente tendo a responsabilidade de influenciar tanta gente, né? Tipo, a tua história, eu já te seguia antes como maquiadora, mas assim, a tua história ali, que muita coisa você censurou, né? Que nem você falou, você não dramatizou muito, né? Você foi mais um diário, assim, mais da quimioterapia, você mostrando você maquiada no outro dia, tipo assim, olha, eu tô doente, mas vamos lá, né? Então, eu percebi que você, assim, muita coisa triste você censurou no teu diário, né? Então, você influenciou muitas mulheres. Você mostrou assim, olha, eu tô doente, mas eu tô maquiada, eu vou passear, tem dia que você disse, olha, hoje eu vim dar um passeio, né? Então, tipo assim, tava com tua menininha, com teu esposo. As meninas, as mulheres, tem a Bruna aqui, que é tua fã, né? A Maria também mas é que ela ama muito maquiagem. Então, ela contou que ela até viu teus cursos e tal. Como que é a responsabilidade tua, sabendo assim, nossa, eu influencio mulheres? Eu fico muito feliz mesmo, principalmente quando eu vejo assim, meninas jovens se inspirando em mim. Eu tô dando aula agora, e esses dias uma menininha de 10 anos veio e queria tirar uma foto comigo, que ela era minha fã. Eu falei, gente, é tão bom saber que você atinge crianças, né? Sim. Crianças, jovens, assim, porque o meu público já é de mulher mais velhas, né? Então, saber que eu ainda inspiro... Eu sou uma mulher velha. Você também é meu público. Mas eu tenho, eu tenho público. Eu tenho, assim, mulheres de 70 anos que me seguem, sabe? Então eu tenho essa... e o meu público somos nós, mulheres maduras, que já temos, né, filhos, que já estão aí na faixa dos 40. Esse é o meu público hoje, maior. Mas eu ainda fico muito feliz que eu inspiro as meninas, porque isso significa que ainda existe um brilho jovem, né, no que eu faço. Quando eu fiquei doente, eu fiquei muito preocupada em não passar uma positividade tóxica para outras pacientes. Porque não é uma maravilha, não é, tá tudo bem, é tudo lindo e tá tudo certo passar pelo câncer. Eu me preocupei muito em mostrar para elas a realidade. Hoje não estou bem, muitas vezes eu estava deitada lá na cama, só fazia um story dizendo que eu não estava legal, porque realmente a gente passa por um período muito difícil, um trajeto muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que elas vissem que sim, o câncer tem cura, porque é uma doença que é 50% a cabeça. Se a pessoa não tiver força de vontade e não acreditar que ela vai se curar, fica muito mais difícil. Com certeza. Porque quando você faz uma quimioterapia e você fica passando muito mal depois, se você não tiver com a tua cabeça firme, você se entrega, sabe? Então, assim, eu sempre me vi na responsabilidade de mostrar que o câncer tem cura, que tem vida depois do câncer, que é possível sim viver, que é possível passar bem e acreditar na cura, mas não que seja fácil, sabe? Então eu me preocupei muito com isso, porque sim, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade muito grande nas mãos de estar incentivando mulheres e de não fazer errado, não fazer de uma forma que
que prejudicasse elas, o psicológico delas. E tentar passar também a imagem de que nós não somos só um cabelo e um peito, que nós somos muito mais do que isso, sabe? Então, por isso, bater na tecla de que nós temos muito valor, porque a gente faz muita coisa, né? Na verdade, nada funciona sem uma mulher por perto. Não. A casa não funciona, Não. a educação dos filhos não funciona, a alimentação da família não funciona. As mulheres são um alicerce. Nós somos um alicerce e tá aí o nosso valor, tá aí a nossa beleza, né? Quando a gente é admirada, a gente precisa ser admirado por isso. Não pela nossa beleza, pelo nosso corpo, pelo nosso cabelo. E isso eu quis passar muito, porque é real, porque é verdade, né? No momento desse, as mulheres elas precisam ser valorizadas mais ainda, né? E infelizmente acontece muito caso de mulheres serem abandonadas pelos seus parceiros quando elas descobrem que estão com câncer. Mas e o resto do valor que ela tem, né? Onde que tá? Então, foi uma coisa assim que eu tentei passar. E fico triste porque não consegui passar tudo que eu queria. Então, acho que como pode, sabe? Ainda é uma tentativa, sabe? Pelos meus meios de comunicação, tentar passar, sabe? Mais isso. Mais essa mensagem. Você hoje é uma influencer, assim, bem conhecida, né? Você sobreviveria só dos meios digitais, das mídias? Sim, conseguiria tranquilamente viver só com a internet. Isso. Conseguiria. Financeiramente, sim, isso, conseguiria. Conseguiria. E futuramente, você pensa em deixar a maquiagem e só seguir esse rumo ou não? Depende do que acontecer, né? Depende depende de como as coisas caminharem, né? Não é um plano deixar a maquiagem. É um plano ficar só com as noivas. Só com as noivas é um plano. Parar de fazer atendimento é um plano. Mas hoje o futuro é digital. Sim, o futuro é digital. O futuro é digital. Então, assim, se a minha profissão influencer tomar uma proporção que eu precise deixar a maquiagem, sim, eu vou deixar. Porque a maquilhagem é uma coisa que eu amo e talvez, não, vou deixar de prestar serviços, sim, né? Porque a maquiagem nunca vai sair de mim. Eu vou ser aquela influenciadora de 70 anos que se maquia. Que se maquia, que ensina a se maquiar. Vou ser uma influenciadora de pele madura, de maquiagem com pele madura, com certeza. Mas prestar serviço de maquiagem é uma profissão que cansa muito fisicamente. Ela desgasta muito fisicamente. É a mesma coisa para o cabeleireiro, né? Massagista, exatamente. Exige muito do nosso corpo. Então, com certeza, o caminho é um dia eu parar de maquiar. Porque eu não vou conseguir por muito mais tempo o ritmo que eu tenho hoje, né? Então sim, o digital é uma coisa que futuramente, se alcançar uma proporção maior, é o que vai me tirar da maquiagem. Sim. Como você falou, né? O digital é o caminho. Ainda existem muitas pessoas que são resistentes. Sim. Né? Ainda muito existe. novo, né? Mas realmente ele veio e ele não vai retroceder, né? Ele vai só avançar. Vai só avançar. Vai mudar todos os... Agora a comunicação mudou e o comércio está mudando, né? A compra digital, a compra por influência, a compra por rede social, hoje está praticamente dominando. Então está mudando o comportamento, a forma de comércio, né? O comércio está mudando. Futuramente outras coisas vão mudar. Então é só o começo mesmo, ainda. São as relações já estão começando a mudar. Então começou pelas redes sociais, relações pessoais, agora entrou na parte de comércio e futuramente outras coisas, né? Depois mão de obra, né? Que a gente já sabe, inteligência artificial está aí, já vai substituir muita mão de obra. Então todas as relações vão começar a ter essa migração para a parte digital. Eu vi uma reportagem essa semana que a TV já não está em primeiro lugar mais. Já é a internet. Já é a internet. Então, os telespectadores da TV já deixaram a TV. Isso. Talvez só aqueles muito resistentes que ainda estão na TV e foram para a internet. Estão migrando. Né? Então, realmente é o caminho.
Aline, vamos fazer assim um bate-bola rapidinho? Vamos. Eu te faço uma pergunta, você me responde uma palavra, vamos Ok. lá? Quem é a Aline? A Aline eu acho que eu sou meio que tudo. Eu acho que eu posso me definir assim. A Aline é meio tudo, não consigo me definir. Eu sou aquela mulher povo, aquela mulher que faz tudo que pode. Família. Família. Hoje, pra mim, família é tudo. Depois de Deus, é o meu primeiro lugar. Saúde. A saúde é o mais importante. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. Filha. Filha, a Marie, pra mim, é Olha o sorrisão. a minha força, minha inspiração, meu motivo. Casamento. Casamento. Companheirismo. Deus. Deus acima de tudo, tudo. Ele é o dono de tudo, ele que controla tudo. Profissão. Profissão, eu acho que a profissão, vocação, a semente que Deus plantou no meu coração, no teu, a tua, no dela, a nossa vocação tem que ser a nossa profissão. Dinheiro. Dinheiro, consequência dessa vocação. Paz. A minha família. Alegria. Alegria é viver, acordar todo dia e estar vivo. Meios digitais. Meios digitais do futuro. Caminho para tudo, eu acho. Oportunidade para todos, caminho para tudo. As meninas querem falar mais alguma coisa? Eu acho que uma pergunta que, tipo, como você falou no começo ali, que a maquiagem não é muito valorizada. Isso, aham. Como que você lida com as pessoas que não valorizam, tipo, essa parte? Quando eu comecei a minha profissão como maquiadora, eu tive muitos problemas, assim, como todos. Eu sempre falo para as minhas alunas, assim, sabe? É normal a gente enfrentar isso porque existe um preconceito, né? O maquiador, o cabeleireiro e manicure, eu digo esses três como exemplo, né? Mas tem outras profissões também que levam esse preconceito. É uma opção de quem não teve chance de estudar. As pessoas sempre pensam isso em primeiro lugar. Eu já escutei muita coisa do tipo, meu Deus, eu não acredito que você é maquiadora e você se formou em direito. Por quê? Meu Deus, o que você tinha na cabeça quando você largou do direito por causa da maquiagem? Como se fosse uma profissão inferior. Porque existe esse preconceito, né? Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar acabaram virando maquiador, cabeleireiro, manicure, né? Quando na verdade não é assim, né? As pessoas, é vocação, é o que eu digo. Às vezes a pessoa tem oportunidade de ser o que ela quer na vida, mas ela tem o dom de fazer unha, ela tem o dom de mexer com o cabelo, ela tem o dom de fazer maquiagem. Então, eu sofri muito preconceito. Hoje não mais, porque eu consegui estabelecer meu nome, mas foi, digamos assim, minha mola propulsora, assim, pra dar certo. Falei, não, eu vou fazer dar certo. Tipo, eu vou fazer meu nome, eu vou ser respeitada enquanto maquiadora. Não é uma profissão que tem muito, né? Que tem muito seu valor, mas é uma profissão que pode ser respeitada, porque é uma profissão como todo. Tem muito preconceito. Tem muito ainda. preconceito, mas é uma profissão como qualquer outra. E eu vou mostrar que é possível isso, né? E foi o que eu fiz. Eu sempre trabalhei para mostrar que é uma profissão tão digna quanto uma medicina, quanto um direito, né? É uma profissão tão digna quanto. E sempre busquei profissionalizar a maquiagem por isso. Então, nos meus cursos, eu sempre ensinei minhas alunas a serem maquiadoras profissionais. Você tem horário, você tem que cumprir horário, você tem que cumprir com o teu serviço, você tem que entregar o melhor serviço, você tem que usar o melhor produto, porque você está recebendo por isso. E você pode cobrar bem, porque você está oferecendo um bom trabalho. Então, assim, é assim, não cobrar pouco, usar qualquer coisa, sabe? Então, você realmente, a gente precisa dar esse valor. Quando você dá o valor para o teu trabalho, ele é valorizado. Então, eu lidei desta forma. Eu sempre valorizei o meu trabalho para que ele fosse valorizado. Foi assim que eu lidei. E muitos profissionais que pensam como eu conseguiram fazer com que a maquiagem fosse uma coisa que as meninas desejam ser hoje, que as mães já não falam mais, não, você não vai ser maquiadora. Isso. E quando eu comecei a maquiar, as mães falavam, não, você não vai ser maquiadora, imagina, você vai fazer uma faculdade. Hoje não.
Hoje, quando uma menina quer ser maquiadora, a mãe incentiva. Tem muitas mães que me procuram. Minha filha ama maquiagem, o sonho dela é ser maquiadora. Eu vou dar um curso para ela. Pode trazer aqui que eu vou ensinar ela a ser maquiadora, sabe? Sim. E eu tenho muita responsabilidade em torná-las maquiadoras mesmo. Se ela vai depois querer seguir a profissão ou não, né? É uma decisão dela. Mas eu procuro levar essa responsabilidade porque eu acredito muito que a maquiagem, ela é uma profissão digna e tem que ser respeitada. E eu passo isso para as minhas alunas. Então, muito obrigada, Aline, por nos receber. O Pod Nosso e o Renova Guamiranga, Renova Cast, com o Cleverson, que está aqui, que está nos apoiando, nos incentivando, nos cede espaço, tempo. E assim, te conhecer pessoalmente foi muito bom. Eu já te seguia há muito tempo, eu já era tua fã, mas te conhecer pessoalmente me tornou mais tua fã. Ai, obrigada! Você passa a verdade no que você fala. Me emocionei com você contando a tua história. Te agradeço mesmo de nos receber, porque eu sei que a tua agenda é muito lotada e você nos recebeu de braços abertos, né? Sem cobrar nada, né? Com essa boa vontade, com essa tua simpatia. Eu peço para você deixar um recado para as mulheres, de uma forma geral. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz de poder Imagina. contar, dividir minha história com vocês. Eu que agradeço muito, tá? Por vocês terem me escolhido. Um recado para as mulheres de forma geral. Bom, primeira coisa, façam tudo o que vocês quiserem, sejam quem vocês quiserem, né? Não levando para o lado feminista, mas nós somos todos seres humanos, todos filhos de Deus, todos iguais, né? Então, acho que não tem melhor, não tem pior. As mulheres precisam entender o seu valor e se valorizarem, né? Entenderem que elas são muito mais do que a beleza, muito mais do que a estética, muito mais do que o corpo, muito mais do que o cabelo. Entender o seu valor, porque a partir do momento que a mulher entende, que ela se empodera do seu valor, quanto mãe, mulher, dona de casa, empreendedora, não importa o que ela é, o que ela decidiu ser, quando ela se empodera disso, quando ela sabe desse valor, todos os problemas são resolvidos, porque todos os caminhos se abrem, ela chega e ela se impõe, ela mostra que ela é e que ela pode, e tudo acontece. Então, o meu recado para as mulheres é esse: tenham coragem, sejam mulheres, mostrem tudo que vocês são, porque a gente é muita coisa, não adianta. E como você falou, assim, não que mulher não é mais que o homem. Não é isso. Eu sempre falo com as meninas isso. Isso. Mas as mulheres se deixaram levar muito tempo. Isso. Serem submissas a muitos momentos, né? A coisas ruins que acontecem às vezes em casamentos frustrados, relacionamentos frustrados. E as mulheres se submeteram a isso. Isso. Então eu sempre falo para elas, sejam vocês, lutem e sejam o que vocês quiserem, mas seja uma dona de casa realizada. Isso. Né? Não importa Não o quê. importa o quê. Isso. Porque muita gente diz, não, se você não se formar, você não é ninguém. E não é assim. Não é assim. Não. Né? Faça bolo, mas seja feliz fazendo bolo. Exatamente. É isso aí. Sabe, nós comungamos de ideias muito parecidas. Isso, Novamente, muito obrigada de todo o meu coração. Eu que Né? agradeço. E obrigada para as meninas por terem vindo, Obrigada, meninas. por terem acompanhado. E eu espero que sejam mulheres de muito sucesso. Serão, com Já certeza. Ótimas alunas. Que bom, que Né? bom. Eu que agradeço vocês. Muito gente. obrigada e muito obrigada ao Cleverson do Renova Cast. Obrigada, Cleverson, também.